Boa tarde, meus amores. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu estou bem. Hoje a nossa aula vai dar continuidade ao estudo do período regencial. Nós vimos revoluções que aconteceram naquele período. E hoje nós vamos estudar a Revolução Farroupilha. Vamos conhecer características dessa revolução, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Mas primeiramente vamos lá construir o nosso hábito. Vocês devem estar pensando, de novo? Sim, vamos repetir até fazermos as nossas videoaulas exatamente como elas têm que ser. Então vamos lá. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão e hoje também com o nosso esquema resumo, para que a gente possa casar as informações do nosso esquema resumo com a nossa leitura e com a videoaula. Ok, meus amores? Então, mãos à obra. Vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente, Revolução Farroupilha. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Vamos lá para as nossas leituras. No século XIX, as instâncias no Rio Grande do Sul, ou propriamente os produtores, produziam couro e charque e vendiam esses produtos para regiões do Império. Quando o governo regencial decretou um novo aumento dos impostos sobre o sal que era produzido no Rio de Janeiro e comprado pelos gaúchos, e reduziu as tarifas sobre o charque argentino, eles se revoltaram. Então vamos lá. Nós temos informações e agora nós vamos explicar essas informações. No século XIX, desculpa, as instâncias do Rio Grande do Sul, elas produziam couro e charque. O que é charque? Carne de sol. E vendiam esses produtos para as regiões do Império. Mas essas regiões do Império, elas recebiam produtos também de outro lugar, da Argentina e do Uruguai. E aí, esses produtos, os produtos brasileiros, o charque e o couro, eles foram taxados com impostos mais altos do que as tarifas sobre o charque argentino e uruguai. Ou seja, o governo regencial, ele desvalorizou o comércio local. Desvalorizou de que forma? Ele aumentou os impostos sobre a produção do charque e do couro brasileiro e diminuiu as tarifas sobre o charque argentino e uruguai. E isso causou uma revolta dos produtores brasileiros. Produtores esses que, na sua grande maioria, estavam na região sul do país. Continuando, estancieiros e liberais unidos. Estancieiros são aqueles que produziam o charque e também o couro. E eles se reuniram com outros grupos que também estavam insatisfeitos com o governo regencial. E é interessante compreender que essa revolta, ela teve a participação desses produtores, mas elas também tiveram a participação dos militares, pois os mesmos também estavam descontentes com o governo regencial. Vamos dar continuidade às nossas leituras. Os estancieiros se aliaram a um grupo de liberais exaltados, industriais do chá e militares, todos descontentes com o governo central, e passaram a promover reuniões em casas de particulares para discutirem a melhor forma de resolver essas questões. Então, deixa eu explicar. Insatisfeito com as medidas tomadas pelo governo regencial, esses grupos passaram a se organizar em casa de pessoas, de pessoas particulares para não chamar a atenção do governo, para que eles pudessem resolver essa questão. Até então, para eles poderem realmente organizar uma tomada de poder e poder fazer com que os seus produtos tivessem dentro do mercado na mesma igualdade que os produtos estrangeiros. Estancieiros e liberais, sob a liderança de Bento Gonçalves, decidiram tomar Porto Alegre em 20 de setembro de 1835, quando depuseram o presidente da província e assumiram o seu controle. Olha só, eles tomam a cidade de Porto Alegre porque naquele momento era uma cidade importante para esses grupos se organizarem e tomarem o seu governo e mostrar para o governo a sua insatisfação, pois ali naquela cidade era um centro de produção e um mercado também, que possibilitava
vendas dos seus produtos. Continuando, a República de Piratinga. Vamos entender o que foi essa república, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, o governo central criou medidas para prejudicar o comércio local. Pergunta: quais foram essas medidas? Acertou quem disse o aumento de imposto. Mas ele tomou essa medida por quê e para quê? Ele tomou porque ele percebeu que aqueles grupos já estavam se organizando. E ele tinha o objetivo de enfraquecer o movimento. O movimento de quem? Daqueles grupos que estavam insatisfeitos com o seu governo. E ele também ele reuniu as suas tropas, reorganizou as suas tropas para fazer a tomada da província que ele tinha perdido para os farroupilhas, que passaram a ser chamados de rebeldes. Em 1839, proclamaram a República Juliana. Vamos lá para a nossa leitura. Em 1839, buscando uma saída para o mar, os farroupilhas conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e ali proclamaram a República Juliana, que recebeu esse nome porque sua proclamação ocorreu no mês de julho. Com isso, o governo central passou a enviar mais reforço para combater os rebeldes. Os revoltosos, no entanto, também receberam bastante apoio, com a participação de Giuseppe Garibaldi, um experiente revolucionário italiano que ajudou a organizar suas tropas. Ou seja, a República Juliana, ou a República de Piratini, aconteceu justamente por conta da forma como o governo reagiu àquele movimento. Primeiro, ele se propôs a prejudicar o comércio local, desvalorizando os produtores brasileiros e, vamos dizer assim, privilegiando os produtores de charque e couro da Argentina e do Uruguai. Ele reuniu as tropas para que retomassem a cidade, que era um importante ponto de venda, e os revoltosos, para buscar uma rota pelo mar, eles tomaram também a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e lá proclamaram a República Juliana. Após muitas batalhas, em 1845, um acordo entre o Império e os rebeldes pôs fim à Revolução no sul do país. E é bem interessante, meus amores, para que vocês possam perceber que essa revolução ela foi importante para o contexto histórico da época. Por quê? Porque naquele momento o governo regencial ou o governo central estava, como já havia falado, desvalorizando a produção brasileira. Que produção é essa? Produção de couro e charque. Ele estava valorizando muito mais a produção de couro e charque que vinha da Argentina e do Uruguai. E vamos dizer, esse acordo, o fim dessa revolução, só foi possível por conta de um acordo onde as exigências dos farroupilhas ou dos rebeldes, elas foram, na sua grande maioria, elas foram legitimadas. Eles buscaram os seus direitos e eles conquistaram as suas reivindicações a partir desse acordo. É interessante que possamos casar as informações do nosso esquema resumo com as informações lidas, com as informações da videoaula, para que a gente possa fundamentar o nosso aprendizado. Tudo bem, turma? Então, meus amores, que tenhamos uma ótima tarde, possamos fazer ótimas tarefas. Com certeza, vocês mesmos estão dizendo, super fácil, vou responder rapidinho. Justamente porque você já fez o seu resumo esquema, você fez uma leitura do seu texto e você assistiu a videoaula com êxito. Então, meus amores, beijos e até a próxima.